Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Chance. Como você está? Como está o dia por aí? Tá sol, tá chovendo, tá frio, tá calor? Tá um bom dia para estudar ou você tá vendo essa aula só para cumprir protocolo? Eu espero que seja um bom dia para estudar. Afinal, mais uma semana, mais uma aula do nosso módulo de atendimento ao cliente. E a gente já viu tanta coisa nesse módulo, né? Hoje é a parte 9. Olha só, já foram 8 aulas antes dessa. E o que a gente viu nessas aulas? Vocês lembram? Vocês estão conseguindo construir um caminho para compreender a importância de um bom atendimento ao cliente em qualquer empresa, independente se ela presta, se ela vende produto ou se ela presta algum tipo de serviço? Quanta coisa a gente já viu aqui para compreender isso, né? A gente começou lá no início falando do processo de comunicação, né, para a gente entender quem é quem e como esse processo ele pode ser bem sucedido, né? Comunicação é quando uma pessoa fala e a outra compreende, ela não somente ouve, né? E te dá aquele feedback, né? E aí você tem o processo de comunicação, que a pessoa realmente compreendeu a mensagem que você quis passar. Né? E nesse processo de comunicação a gente pode ser várias coisas, né? A gente pode ter vários papéis. Em um processo de comunicação a gente pode ser o emissor, no outro a gente pode ser o receptor e em alguns a gente pode ser até o ruído, né? Não lembra disso? Volta lá na aula 1. E aí depois a gente seguiu por um caminho falando do que é a comunicação eficaz, né? Como que a gente consegue compreender quando aconteceu isso, quais técnicas que a gente pode utilizar para ter uma comunicação eficaz. E aí a gente vem falando de aplicar isso dentro do atendimento ao cliente. Né? Agora a gente já vem algumas aulas aí falando dos tipos de atendimento. A gente falou de saque, a gente falou de vendas, de técnico financeiro, de retenção, né? De todas as áreas que são importantes dentro, né, desse mundo de atendimento ao cliente. Hoje nós vamos falar de qualidade e de ouvidoria, tá? Mas o que é importante eu ressaltar aqui para vocês é que nem todas as empresas vão ter esses tipos de atendimento em setores diferentes. Tá? Vai depender do tamanho da empresa. Mas o que importa é que as empresas de que vocês que estão estudando aqui, que vão trabalhar nessas empresas, saibam dos tipos de atendimento que são importantes para que uma empresa tenha. Né? Como eu posso explicar isso melhor? Às vezes a empresa só vai ter o saque, né, o setor lá, o serviço de atendimento ao consumidor. E dentro desse site ela vai ter vários tipos de atendimento. Ela vai ter um atendimento técnico, ela vai ter de financeiro, ela vai ter de retenção. Uma mesma pessoa vai exercer todas essas funções. É bom que seja separado? Sim, porque cada área precisa ter os seus processos próprios, né? E às vezes uma pessoa que faça várias coisas não vai fazer bem nenhuma delas. Né? Não vai se especializar em nenhuma delas. Mas existem empresas que são pequenas, então cabe à empresa saber qual vai ser a melhor forma de colocar isso para os seus clientes, desde que elas saibam que vai ter cliente que vai ter dúvida técnica, vai precisar de uma assistência técnica, que vai ter cliente que vai precisar de explicações sobre uma fatura, que vai ter cliente que só quer reclamar, que só quer elogiar, que vai ter cliente que em algum momento vai querer cancelar. E aí? As pessoas que estão na linha de frente do atendimento ao cliente vão saber fazer isso bem? Vão saber executar essas funções, esses tipos de atendimento de uma boa forma, né? Com excelência, tá? E é isso que eu quero garantir, que vocês aprendam, que vocês entendam, para que vocês possam é, exercer, né, essa função, talvez numa empresa, tá? Para que vocês possam ajudar na aplicação desses tipos de atendimento na empresa, tá? E para que vocês tenham uma visão geral do que é importante no atendimento ao cliente para uma empresa, como eu estava falando antes, tá? E hoje a gente vai falar de tipos de atendimento, qualidade e ouvidoria. A gente vai entender o que é cada um e a importância deles e vai seguir nessa mesma linha, tá? É importante que a empresa ofereça essas opções para o cliente. Essa é a nossa última aula dos tipos de atendimento. A partir da próxima aula nós vamos falar dos canais de atendimento. E quando a gente for falar dos canais, canais é por onde o atendimento é feito. O presencial, o telefônico, né? Chat, WhatsApp, todos os tipos, isso são os canais, quais são os locais por onde esse atendimento é prestado.
tá? E aí a gente vai ver como aplicar esses tipos de atendimento em cada canal, tá? Mas vamos falar de qualidade e ouvidoria, tá? E dentro disso, todos os outros atendimentos e os canais de atendimento também podem entrar aí nessa nossa conversa e vocês vão entender o porquê. Seguimos aqui para a nossa aula. Vamos começar falando sobre qualidade. Quando eu falo de qualidade, de um setor de qualidade, quando eu falo, na verdade, de qualidade, porque eu posso falar de qualidade no atendimento ao cliente, tá? Que a gente já tem visto isso em todas as dicas que eu dou, em todas as aulas, sempre tem uma parte lá que eu passo dicas, né? E tudo isso é para garantir a qualidade deste atendimento. Mas quando eu falo de qualidade, tá? Como um conceito aqui dentro do atendimento ao cliente, eu tô falando, na verdade, de algo com que a empresa precisa se preocupar, não só na hora de prestar o atendimento ao cliente, tá? Mas nos processos que ela vai ter para garantir a qualidade não só do atendimento, mas dos seus produtos e dos seus serviços, ok? Mas, Tati, está dentro do módulo de atendimento? Sim, porque é a partir do atendimento, tá, que eu vou colocar isso em prática. Lembra que o atendimento é o canal direto com o consumidor? Né, com a pessoa que compra, com a pessoa que utiliza os seus produtos ou serviços. Então, se eu falo de qualidade, dentro do atendimento, eu tenho que criar práticas, tá? Não só para que eu atenda ao cliente com qualidade, mas para que eu entenda qual é a melhor forma de fazer isso, tá? Não a qualidade, deixa eu explicar de novo, que senão fica confuso isso aqui. Não é a qualidade do, eu vou atender bem o cliente, sendo cordial. Não é essa qualidade que a gente vai falar aqui, tá? Eu estou falando de qualidade como um processo que a empresa precisa ter para estar sempre se antecipando às necessidades do cliente, ok? Então, eu preciso garantir a qualidade, não só do atendimento, mas do produto que eu vendo, mas do serviço que eu ofereço, tá? Então, a gente vai conseguir entender aí como que a gente pode fazer isso. E dentro do atendimento, a gente pode aplicar tanto o pós-vendas quanto o customer service, tá? Tá tudo dentro de qualidade, mas são conceitos também um pouco diferentes. A gente vai entender o que é cada um, mas pensem nisso, pensem na qualidade do serviço, do produto como um todo, na qualidade. Eu falei para a gente não se ater ao atendimento na forma de tratamento ao cliente, né? Mas isso também entra, mas é porque não é sobre isso que é a nossa aula, tá? A gente vai falar sobre qualidade de processos, tá? Para que o cliente se sinta satisfeito com o seu produto e com o seu serviço. A gente vai assistir agora um vídeo que fala sobre Customer Success. O que é isso, Tatiana? No vídeo ela vai falar tudo para vocês. Então, fiquem aí e a gente continua falando sobre atendimento depois com a visão do Customer Success. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Geisa, aqui do time de Customer Success da Movidesk. Você sabe o que é Customer Success? Você sabe como adotar essa estratégia na sua empresa? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho. Provavelmente você já passou por alguma experiência ruim com algum produto ou serviço que você contratou, correto? Algo que não tenha atendido às suas expectativas ou que você esperava uma atenção que você não recebeu. Da mesma forma, você já deve ter tido boas experiências, recebendo um mimo ou uma bonificação por ter usado muito um serviço e isso surpreendeu positivamente você. De modo geral, essa estratégia é chamada de Customer Success, que nada mais é do que o sucesso do cliente dentro da sua empresa. Em outras palavras, é uma equipe especializada em oferecer ainda mais sucesso com o seu cliente graças ao produto e serviço que você oferece. Lembrando que, mais importante do que ter uma área de Customer Success é ter uma empresa focada na experiência e no sucesso do cliente. O principal objetivo ao adotar uma estratégia de Customer Success na sua empresa é entregar uma boa experiência para o cliente e, com isso, fidelizá-los. Pesquisas comprovam que adquirir um novo cliente custa 7 vezes mais do que fidelizar e manter o seu cliente na base. Vocês têm noção do que é isso? 7 vezes mais é muito dinheiro. Para implementar uma área de Customer Success, não tem uma receita de bolo, então é importante você entender muito bem o seu cliente e também o seu negócio.
Agora eu vou passar alguns pontos que não podem faltar na sua estrutura de Customer Success. Primeiro, acompanhe o seu cliente desde o início. Por quê? Isso garante que você conheça ele melhor, que você entenda as dores, dificuldades e necessidades do negócio dele e adapte toda a jornada. A gente sabe que a primeira experiência é sempre a que fica, então quanto antes você iniciar esse processo com o seu cliente, melhor. Tenha uma jornada de interações muito bem definida. Por quê? Isso vai te ajudar a entender cada ponto de contato que o seu cliente terá e garante uma melhora na experiência. Considerando isso, é importante você saber a quantidade de contatos que você terá e também o conteúdo que você vai promover em cada uma delas. Por exemplo, você já se cadastrou em algum site onde você começou a receber bombasticamente vários e-mails sem sentido nenhum? Isso é um exemplo de uma experiência de uma jornada mal definida. Não entre em contato com o seu cliente somente quando ele tiver um problema ou quando ele solicitar cancelamento. Seja proativo a tudo isso. Isso garante que você consiga mostrar valor durante toda a jornada. Lembra que nós conversamos agora há pouco sobre isso? E que ele veja valor em toda a interação que você faça. E você agregue valor ao negócio dele sem que ele mesmo perceba. Então é surpreender ele positivamente e entregar valor em consequência disso. Para isso, muitas empresas têm o profissional Customer Success Manager. Eles são responsáveis por atuar com uma carteira de clientes que garante uma proximidade ainda maior e garante a retenção por mais tempo. Além de tudo isso, manter um relacionamento próximo com seu cliente garante uma baita sacada de marketing. Por quê? Ele vai te dar feedbacks constantes por confiar no seu negócio, vai trazer pontos de melhorias no seu processo, nos seus produtos ou serviços. Além disso, ele acaba sendo promotor da sua marca, divulgando isso em redes sociais, que hoje é uma grande sacada. Tudo isso sem considerar também que ele pode indicar o seu produto e serviço para outras pessoas. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Caso você queira saber ainda mais sobre o mundo de Customer Success, no nosso blog tem um monte de materiais exclusivos sobre isso. Além disso, você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos vídeos novos para você. Combinado? Beijo, até a próxima! Beijo e até a próxima! Essa você vai ter que editar. Voltamos. E aí, gostaram do vídeo? Gente, consegui achar alguém que fala mais rápido do que eu, né? Porque eu tenho que ficar me controlando, senão eu falo muito rápido. Vocês já devem ter percebido, algumas aulas eu estou mais rápida do que as outras, né? Às vezes eu percebo e me dou uma situada. Mas às vezes acontece de eu correr também. Mas essa menina, ela tá de parabéns, porque ela conseguiu me ganhar. Se vocês não conseguiram entender, volta aqui e assiste o vídeo de novo. Porque embora ela fale rápido, o vídeo passa muito bem do que é o Customer Success. E o que eu queria trazer pra vocês, né? Quando eu vou separar os vídeos pra aula, eu assisto vários pra poder eu pegar justamente a ideia que eu quero que vocês compreendam sobre determinado assunto. E aí, nesse vídeo, ela fala sobre muitas coisas. A gente não vai falar sobre cada coisa que ela fala. Foi mais para vocês terem uma visão geral do que é o Customer Success, mas o que é nada mais é do que uma área que se preocupa, né, com o cliente desde o início, a jornada do cliente. Ela usou essa expressão, né? Do início ao fim desse relacionamento. E a gente já conversou sobre CRM aqui, que pode ser feito através de vários sistemas, que é justamente para que tudo sobre o cliente fique concentrado em um lugar. O CRM, ele ajuda muito o Customer Success, né? Mas é uma área que vai estar totalmente preocupada com o sucesso do cliente. E o sucesso do cliente é o cliente feliz com aquele produto ou com aquele serviço, né? Lembram que numa aula eu citei a Sky como um exemplo de CRM que não faz só pelo cliente quando ele precisa, né? O Customer Success é muito isso, é você ter, estar se colocando sempre à disposição para resolver os problemas, monitorar o tempo todo isso e estar sempre acompanhando aquele cliente para saber, para oferecer experiências positivas para ele dentro daquela empresa, tá? Do qual ela compra um produto, da qual ela contrata um serviço. Daqui que eu quero falar aqui agora. Tá. O que eu falei da Sky foi que a Sky ela faz sorteios de viagens, né? Como se é um canal, às vezes tem estreias em Hollywood de algum filme. Ela faz sorteios com viagens dentro dos clientes e basta o cliente estar em dia com a fatura. Esse é um exemplo bacana de ações de Customer Success, que são ações para que o cliente fique feliz, para que ele fale bem da empresa, né? Mas o que é importante é que a empresa se preocupe com isso,
tá? Como vai ser aplicado, todas as empresas precisam dar viagem? Não. Mas como vai ser aplicado, aí vai depender de cada empresa, tá? Mas se a empresa já tiver essa preocupação com o cliente, e a gente vai ver aqui várias dicas para manter essa qualidade sem que seja necessário o cliente ficar entrando em contato o tempo todo, se antecipar as necessidades do cliente, a gente vai ver no final da aula algumas dicas sobre isso, mas o Customer Success vem para isso, vem para mostrar, ó, não basta você ter um atendimento, você precisa ter um local, tá, em que essas pessoas possam ser ouvidas, né, e que essas pessoas possam ser atendidas antes mesmo delas terem algum tipo de problema, né, para que elas sejam que se sintam bem dentro da nossa empresa, para que elas tenham uma jornada de sucesso dentro da nossa empresa. Eu acho que é muito mais sobre isso, sabe? E as empresas podem aplicar isso em pequenas coisas. Como que você se preocupa com a qualidade se antevendo a necessidade do cliente, né? Eu te dar um exemplo aqui de um restaurante que eu frequentava. Não sei se eu já dei esse exemplo aqui. É porque às vezes os exemplos se repetem porque são atitudes, né? São situações que marcam muito a gente. Mas quando eu trabalhava presencial, numa empresa lá no Rio, todo dia eu ia almoçar, né? Trabalhava de segunda a sexta, almoçava todo dia fora. A gente ganhava ticket. Então, eu solteira, né? Então, ticket realmente, porque tem pessoas que trabalham que usam ticket para comprar as coisas para casa. Mas eu solteira, não precisava comprar nada para dentro da minha casa. Então, eu usava para comer mesmo e eu gostava de comer bem, nos bons restaurantes. E a região que eu trabalhava era a região do Passeio, no Rio. Depois, se vocês quiserem saber mais ou menos, eu trabalhava na Rua do Passeio, joga lá no Google Earth. É uma área muito bonita, é uma área muito bacana. Num prédio que era do lado das Americanas, das lojas Americanas. E era muito bacana de trabalhar ali em relação a restaurantes, porque tinha muitos restaurantes bons na região. E eu tinha ticket, então eu ia era comer mesmo. Então tinha um restaurante assim numa ruazinha do lado, que eu sempre gostava de ir lá, porque a comida era sensacional. Era um restaurante meio caro, dava pra ir nos 15 primeiros dias, depois tinha que ficar indo nos mais baratinhos, né, pra poder o ticket durar o mês inteiro. Mas eu gostava muito de ir lá. E lá tinha uma picanha sensacional. E eu gostava muito de comer picanha. Eu gosto ainda. Eu gosto muito de carne vermelha. Hoje em dia eu não como tanto, porque a gente sabe que não faz tão bem, né? Mas naquela época novinha, né? 20 e poucos anos, eu comia muita picanha. E eu gostava de ir lá. Quando eu queria comer picanha, eu gostava de ir lá. E aí, eu sempre ia lá e quando a gente saía, tem um gerente do restaurante que ficava na porta e perguntava: e aí, gente, tava tudo bem hoje? Tá tudo bem com vocês? Correu tudo bem? A comida tava boa? E a gente, não, tava tudo bem. E seguia a nossa vida, pagávamos e íamos embora. Um dia eu fui comer a picanha estava dura. Não tava legal, sabe? Eu fui lá pra comer aquela picanha maravilhosa, mal passada, que eu gosto de carne mal passada, e a picanha não tava legal. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? E a gente fica chateado, né? Porque você vai pagar caro, você quer pagar caro numa comida boa, né? E por essa abertura, por esse gerente que sempre estava lá, conversando com gente, perguntando se estava tudo bem. Quando chegou no final, ele nesse dia nem estava na porta, porque não é todo dia que o cara fica na porta perguntando, né? Esse dia não, ele não estava na porta, mas eu fiz questão de ir até ele e perguntar se tinha acontecido alguma coisa, de relatar a minha experiência, que a carne não estava legal, tá? Ele falou que quando for assim, você pode falar com a gente comendo mesmo, chama um garçom, relata a situação, que a gente troca a carne pra você. Eu falei, não, a gente tava com pressa. E ele se dispôs a isso, e aí depois ele me chamou num canto e ele explicou, olha, a gente comprou de um fornecedor novo, e a carne não tava legal, e a gente não tem como jogar essa carne fora. Então a gente colocou ali, mas a gente não vai mais comprar com eles. Obrigada pelo seu feedback, outras pessoas já falaram. Mas a partir de semana que vem pode voltar que a carne vai ser de outro fornecedor. E aí eu voltei depois e continuei a comer e voltou de fato a ser boa. O problema era que ele realmente, aquela caixa, né, aquele lote de carne lá que o restaurante comprou que não estava legal. Tati, essa história inteira é pra falar o quê? Pra relatar, por exemplo, como um restaurante de um bairro pode ter Customer Success.
O Customer Success, são diversas ações para garantir o sucesso do cliente nessa jornada. E qual foi o sucesso que eles me garantem? Eles sempre me ofereciam uma boa experiência gastronômica, né? Uma comida boa, né? E no momento em que isso não aconteceu, eu não saí falando mal deles por aí. No momento que isso aconteceu, eu não fiquei irritada. Eu simplesmente não foi legal, mas eu cheguei lá e eu tinha abertura para com a empresa para relatar e saber que eles iriam fazer alguma coisa, que eles iriam se retratar e que eles iriam fazer alguma coisa para que isso não voltasse a acontecer. Esse é o sucesso do relacionamento com o cliente, no relacionamento com o cliente. É você criar uma relação em que o cliente se sinta à vontade para relatar quando não está bem, né? E você estar disposto a ouvir o que o cliente está falando e a fazer o que for preciso para que ele volte a se sentir bem dentro da sua empresa. Esse foi apenas um exemplo, mas as empresas podem ter diversas ações para garantir o sucesso do cliente. Se a gente for ficar nessa linha de restaurantes, os que eu frequentava, né, antes da pandemia, quando eu trabalhava o dia inteiro fora, eles tinham um cartãozinho de fidelidade. Isso é uma ação de CRM, né? Que se você comesse 9 vezes lá, a 10ª vez era de graça. Então, esse é o sucesso do cliente. O cara vai se sentir motivado a ir lá. É uma tática de venda, claro, mas é sucesso do cliente também, porque o cara vai falar, beleza, eles valorizam a minha fidelidade como cliente. Eles valorizam o fato de eu estar sempre comendo aqui, tá? Então, assim como essas, as empresas podem pensar em diversas ações, tá? Para que o cliente se sinta satisfeito, para que o cliente tenha uma jornada de sucesso dentro da empresa. Ok? Agora a gente vai ver um vídeo de pós-venda. É um vídeo rapidinho de 1 minuto que ele fala do conceito de pós-venda, tá? É pra gente entender que a jornada do cliente, a qualidade oferecida pela empresa, ela é desde o início. E eu falo de pós-vendas aqui porque pós-vendas, depois que o cliente compra, né? E a menina falou num vídeo que você ter um cliente novo custa 7 vezes mais do que você ter ações para manter um cliente, né? Então, é importante que essas ações de qualidade para com o cliente comecem desde cedo, tá? Comecem no pós-venda. Então, a pessoa comprou, você investiu lá em marketing, falei na aula passada, né? Investiu lá em marketing, botou seu dinheiro lá em campanhas, para trazer o cliente, colocar ele dentro da empresa, ele está dentro da empresa, vamos trabalhar o Customer Success, que são ações de CRM, né? E isso inicia desde o pós-vendas. Então, vamos entender melhor que ela vai falar de pós-vendas e também mais um pouco dessa jornada do cliente dentro da empresa. Oi, eu sou a Flávia Menegaso, gerente de sucesso na Exact Sales, e hoje eu vou falar sobre pós-vendas. O pós-venda é a área responsável por dar continuidade no relacionamento com o cliente após o fechamento de vendas. Ele também é responsável por manter e aumentar a sua carteira de clientes. Essa área pode ser estruturada em diversas outras áreas, como atendimento, Customer Success, implementação, suporte e outras que vão ser definidas de acordo com a sua área de atuação e o seu produto. É importante que, independente dessa estruturação, os seus clientes sejam vistos não só como números ou cifras dentro da sua empresa, mas sim como uma parte importante delas. E é fundamental que faça parte de toda a cultura da empresa valorizar os clientes, ouvir as suas considerações com interesse sincero, saber receber as críticas e evoluir constantemente com foco no sucesso e na experiência do cliente. Clientes fidelizados e satisfeitos podem abrir novas oportunidades para a sua empresa, e é na área de pós-vendas que essas novas oportunidades vão ser identificadas. Viram? Esse foi bem rapidinho, né? Então, como a menina falou no vídeo, é a partir do pós-venda que a gente já começa a identificar
e a promover esse relacionamento maior com o cliente, essa jornada do cliente. Porque pode ser que entre a venda e uma instalação, no caso de serviço, o cliente já tenha considerações a fazer e o pós-venda vai ouvir ali. Ali no pós-venda vai se identificar que tipo de cliente é, a forma como ele fala, o que é importante para ele. Tudo isso pode ser registrado a partir de um CRM, tá? E é importante que todas as considerações do cliente sejam ouvidas, tá? É o início dessa jornada. A empresa não pode vacilar dentro do pós-vendas, tá? E por que essa informação de qualidade está dentro desse atendimento ao cliente? Porque quem vai estar monitorando isso, quem vai estar filtrando e identificando quem é a linha de frente do atendimento ao cliente, são os operadores, ok? Então, eu quis que vocês entendessem um pouco disso. Qualidade no atendimento não é só atender o cliente de forma cordial, não é só ver processos que o cliente se sinta bem atendido, não. É que o cliente se sinta bem atendido pela empresa como um todo, pela qualidade nos produtos, pela qualidade dos serviços, tá? Não só pelo trato e pela consideração também nessa jornada, tá? Clientes com jornadas de sucesso, né? Além de se manterem clientes de produtos ou de serviços, tá? Ele vai ficar ali fidelizado com você, ele fala bem para outras pessoas, tá? E aí é propaganda boca a boca, que a gente já viu lá na outra aula, que também é muito importante. Ok? Nada adianta um marketing, campanhas, muito dinheiro investido e bota dinheiro nisso, porque a gente já viu que são 7 vezes mais se o cliente chegar para você e você não, como empresa, não souber manter, tá? Você vai estar jogando fora todo o investimento e vai estar jogando fora receita, que é o que mantém a empresa em pé, como eu venho falando todas essas aulas, tá? Então, a gente compreendeu um pouco mais da qualidade aí para o atendimento do cliente. E nós vamos falar agora um pouquinho de ouvidoria. Vocês já ouviram falar sobre ouvidoria? É algo novo para vocês? O que é a ouvidoria? Vamos lá? Ouvidoria é comumente conhecida como a voz dos consumidores dentro da empresa. Deixa eu baixar aqui para vocês conseguirem ler. Tá. Afinal, é esse setor que os ajuda a resolverem problemas que não foram solucionados por outros canais de atendimento primários. Vamos lá? A ouvidoria ajuda a resolverem problemas que não foram solucionados por outros canais de atendimento primários, como o atendimento ao cliente, tá? Que é lá o SAC que a gente já estudou. E para que o consumidor tenha voz ativa na empresa, é preciso trabalhar com um bom sistema de ouvidoria. Nós vamos assistir a um vídeo falando sobre ouvidoria para vocês entenderem mais o que é, mas resumindo aqui, para que vocês já cheguem no vídeo pensando nisso, a ouvidoria é um setor que tem que resolver, tá? Ele tem que resolver. Ele não é um setor que atende o cliente na sua primeira vez. Ele é um setor que atende o cliente depois que ele já foi, muitas vezes, diversas vezes, no saque, no setor técnico, no setor financeiro, e não teve o seu problema resolvido. Tá? Então, a ouvidoria, o cliente vai chegar depois. Pode ser que alguns clientes já corram direto para o cancelamento, nem cheguem à ouvidoria. Tá? Então, é importante que a empresa fale que ela tem a ouvidoria, tá? Espalhe que ela tem a ouvidoria. Os clientes precisam saber que a empresa tem a ouvidoria, o setor de ouvidoria, e neste setor de ouvidoria não é um setor que o cliente vai chegar ali e a ouvidoria vai tratar, nem que ela precise ficar um mês falando com aquele cliente todos os dias, até que o problema dele se resolva, tá? Então, para ir para a ouvidoria, tem que ser cliente, diversos problemas que não foram resolvidos por outros canais, chegam até a ouvidoria, tá? Então, mas isso é algo do cliente para a empresa, tá? É muito difícil uma empresa ter uma ouvidoria que corra atrás dos clientes. Pode ter? Pode, porque a partir do sistema de CRM, a empresa tem como monitorar um cliente que esteja ligando, sei lá, o cliente está ligando 10 dias seguidos. Espera aí, esse cara está com algum problema que não está sendo resolvido.
Por que ele tá ligando para mim todos os dias? Aí ele pode ter uma ouvidoria ativa, que vai entrar em contato com o cliente para saber o que está acontecendo. Mas a maioria das empresas ainda tem a ouvidoria receptiva, tá? Que é que quando os outros canais não resolvem, aí esse cliente entra em contato, a ouvidoria vai identificar, ó, realmente não foi resolvido, então esse é um problema pra gente resolver aqui, tá? E é tão importante quanto os outros setores, porque é como se fosse um help, né? Um pedido de ajuda final. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha um setor parecido, só que era mais pra parte técnica. Eles tinham a ouvidoria, era outro telefone, mas eles tinham como se fosse uma ouvidoria para a qual você transferia o cliente. Se chamava Head Customer, tá? O cliente vermelho. Que era assim, se a gente pegasse no saque um cliente e ali a gente tivesse um número X de ocorrências são registros de ligações, a gente tivesse um número X de ocorrências relacionadas ao mesmo problema, e a gente não atendia, a gente passava para o Head Customer, tá? Porque a gente não tinha alçada. O que é a alçada? A gente não tinha ferramentas disponíveis para resolver o problema daquele cliente. Era um problema recorrente, tá? E aí tem que ser atendido por um setor especializado. Não são setores grandes, porque os processos precisam funcionar para, no mais de 90% dos clientes, tá? A gente vai falar ainda de script, de processos de atendimento, mas quando a empresa vai monitorar e ver quais são os problemas mais recorrentes, tudo isso tem que ter material para que o saque, o setor técnico, financeiro já resolva por ali mesmo. Mas se não tiver, que aí acontece lá com aqueles 10% de clientes que tem casos mais graves, aí precisa ir para o setor de ouvidoria, tá bom? O vídeo que a gente vai assistir agora vai falar da diferença da ouvidoria para o saque. Só para que fique mais claro para vocês quando um cliente vai para o saque e quando um cliente vai para a ouvidoria, ok? Voltamos aqui. Então, esse vídeo ele falou das diferenças de saque e de ouvidoria dentro lá da Unimed, né? Mas eu queria que vocês vissem um exemplo aplicado dentro de uma empresa. Então, questões básicas, questões do dia a dia, procedimento normal, saque. Questões mais aprofundadas, reanálises, resolução de coisas não resolvidas, aí vai para a ouvidoria, tá? A parte que ela fala de como acessar a ouvidoria e tudo mais é por causa daquela empresa, tá? Do exemplo ali da Unimed, ok? Mas cada empresa vai ter a sua. Mas é importante que fique bem claro o que o saque resolve dentro da empresa e o que a ouvidoria resolve. Porque todo mundo vai querer ser atendido pela ouvidoria, né? Se for assim, né? Então vai tudo ser uma ouvidoria, a ouvidoria vai acontecer o quê? Virar um saque. Então, não. A gente precisa ter essa diferença aí entre um e entre outro, ok? Conseguiram compreender até agora? Falamos sobre a qualidade de forma geral e o sucesso do cliente, essa qualidade que garanta o sucesso do cliente dentro da empresa. E aí a gente falou de ouvidoria também, que é uma área que vai atender ali uma galera que já deveria ter sido o problema resolvido, mas não foi, tá? É um apelo final do cliente para com a empresa, ok? Mas o ideal é que nada chegue à ouvidoria. O ideal é que a ouvidoria seja um setor ali com no máximo 2 pessoas, que é para resolver os 10%, 5%, 3%, 2% e, no melhor dos cenários, 1% dos casos graves dentro de atendimento ao cliente, de resolução de problemas e situações, ok? Eu vou conversar com vocês agora sobre alguns problemas que afetam a qualidade do atendimento, tá? E que fazem também os clientes irem para a ouvidoria. E a gente vai pensar nisso também como forma de o que eu como empresa posso criar, o que eu como empresa posso fazer para que esses problemas não aconteçam, tá? Então a gente não vai falar de problemas específicos. A gente vai falar, na verdade, de coisas que não são feitas, tá? E acabam causando problemas na hora do atendimento ao cliente. Como, por exemplo,
não investir na experiência do cliente. Empresas que só pensam em, eu vou atender e vou resolver, vou atender e vou resolver. E não pensam na experiência do cliente como um todo, vai ser o quê? O cliente está com problema, ele vai ligar? O cliente está com problema, ele vai entrar em contato via chat? Não. O cliente tem que pensar na experiência do cliente como um todo, como a gente viu, né? O sucesso do cliente, a jornada do cliente. Então, o que é a experiência do cliente? Ele vai comprar aqui o meu, sei lá, serviço de telefonia, tá? E aí ele vai comprar com, sei lá, 3 GB de internet, mas na verdade eu vou dar 6 para ele durante 12 meses. Tá? E aí ele vai conseguir, e vou também fazer com que ele deixar ele 3 meses conhecendo esses serviços que ele não está pagando. Tá? Isso é uma experiência que agrada o cliente, porque vai ter mais coisas boas e que pode ser positivo para a empresa, porque o cliente pode gostar daqueles tipos de serviço, daquela quantidade de internet e tudo mais, e querer migrar para um plano maior. Sucesso, vai trazer mais dinheiro para a empresa e o cliente vai ficar satisfeito, ok? Então, tem que investir na experiência do cliente também. Quando ele precisar ser atendido, quais são os canais que ele tem? Os canais que ele tem, que eu tenho, que eu ofereço, atendem ao meu público? Atendem ao meu tipo de cliente? Tá? Então, você vai pensar na experiência do cliente como um todo. Quando ele tiver filhos, sei lá, o que eu posso ter aqui para os filhos dos meus clientes? Eu posso ter linhas, continuando no exemplo da linha telefônica, eu posso ter linhas de dependência, eu posso ter um plano família. Então, pensar em todas essas coisas é pensar na experiência do cliente para com a empresa, ok? E isso tudo, por que pensar nisso está dentro de atendimento ao cliente? Porque quem vai identificar isso são as pessoas que estão no atendimento, que é com quem o cliente vai ter uma relação maior, né? O cliente vai se relacionar com a empresa através do atendimento. Qual o tipo de atendimento? Os que a empresa oferecer, tá? Precisa monitorar, precisa avaliar isso, precisa puxar essas informações através de um setor de CRM, de um sistema de CRM, para entender qual é a melhor experiência para oferecer com o cliente. E isso não é fixo não, tá? Isso muda o tempo todo. Uma experiência que é boa hoje pode não ser boa amanhã. Então, as empresas precisam revisitar esses processos, precisam transformar esses processos a seu tempo, ok? Então, as empresas que não investem na experiência do cliente têm problemas na sua área de relacionamento, de atendimento ao cliente, tá? Não usar métricas nem analisar dados. O que adianta você ter um sistema de CRM, você querer fazer uma experiência com o cliente, se você nem sabe quem é o seu cliente? Se você nem sabe nada sobre ele, se você não tem mapeado nada, se você não roda nenhum tipo de pesquisa, tá? A gente só consegue saber o que é bom para o nosso cliente através do estudo de quem é o nosso cliente. E quem é o nosso cliente, como eu estava falando anteriormente, pode mudar. O mundo muda o tempo todo, né? Então, a empresa precisa usar métricas, a empresa precisa analisar dados, e esses dados têm que vir do atendimento ao cliente, da experiência do cliente, tá? Que é o setor que vai monitorar isso, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, que tem até um tópico parecido, mas as empresas precisam analisar os dados, rodar pesquisas, puxar o máximo possível de informações dentro do seu sistema de CRM para conseguir oferecer experiências novas aos clientes e também ter processos de resolução de problemas mais práticos, mais rápidos. Isso tudo acontece através do monitoramento das métricas e dos dados, tá? Que serão analisados. Não investir em produtos personalizados e não adaptar os serviços para os clientes. Isso gera muito problema na experiência, no atendimento e na qualidade que o cliente percebe, né, dos serviços ou produtos, né? A empresa precisa investir em produto personalizado. Como que é um produto personalizado para quem oferece serviço? Um pacote, por exemplo, para famílias que têm crianças pequenas,
pacotes que eu digo de serviços, né? De TV por assinatura, de telefone, de internet. Isso é investir em produto personalizado, tá? Eu vou ter a linha telefônica família também, que vão ter dependentes e a gente, sei lá, vai dividir a internet. Isso é um produto personalizado. Ah, eu só preciso de internet e uma linha telefônica. Isso é um produto personalizado. E como que a empresa sabe quais são os produtos que eu posso oferecer para o cliente? Conhecendo o público-alvo, conhecendo o seu cliente, tá? As necessidades do seu público. E aí, que vão ser monitoradas através do atendimento, através dos dados que a empresa vai puxar, né? E aí ela vai constantemente avaliar se o que ela oferece em termos de produtos, em termos de serviços, atende aos clientes que ela tem, ao seu público-alvo. Porque aí já não é o público-alvo que eu quero puxar, é o público que eu tenho, ok? Porque quando a gente faz campanha de marketing, para trazer o cliente para dentro da empresa, eu vou focar no cliente que eu quero ter. Eu vou focar no público para aquele produto ou para aquele serviço, o público que eu julgo, que eu julgo porque eu puxei, fiz pesquisas e tudo mais, tá? Que são pessoas que necessitam daquele produto ou serviço, tá? Mas essa avaliação aí, quando eu falo dessa avaliação para o sucesso do cliente, para ajudar no atendimento, né? Para que o cliente fique feliz, satisfeito e tenha essa jornada de sucesso, eu preciso avaliar o público que eu tenho, que é quem compra de mim, ok? Quem é que tem o meu produto? Quem é que contrata o meu serviço? Quem são essas pessoas? Faixa etária, renda, onde moram, do que gostam, tá? O que elas costumam assistir mais? Quem tem família? Quem é casado? Quem é solteiro? Qual é o relacionamento que ele tem com aquele produto ou serviço? Ele usa muito? Ele usa pouco? É essencial para a vida dele? Tá? É alguma coisa para um hobby? Tá? Então precisa pensar em todos esses aspectos, porque a empresa que não oferece produtos personalizados e não adaptam os serviços, ela vai ter mais problema. Porque pode ser que algum desses problemas inviabilizem a caminhada deles ali com aquele produto ou serviço e leve a um cancelamento. Ok? Outra coisa que a gente pode citar: acreditar que prestar um serviço melhor dá mais trabalho. Isso gera problemas. Lembra que a gente falou de mapear os problemas dos clientes e resolver? Tá? Às vezes tem empresas que pensam, mas isso vai me custar muito dinheiro resolver isso aqui agora. Né? Aí pensa que vai custar muito dinheiro, mas não pensa que ela vai perder dinheiro, porque aquele grupo de clientes que tem aquele tipo de problema, algum momento vai ficar de saco cheio e vai pular fora. Né? Então, tipo, e se eu fizer essa manutenção aqui, ou se eu mandar, sei lá, deixa eu tentar dar uns exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos continuar nessa linha aí de, sei lá, de internet, né? Vamos dizer que que a empresa que vende internet de banda larga tenha uma área que ela não consiga chegar com uma internet rápida por limitações técnicas, vamos dizer assim. Então, a empresa pensa assim, poxa, é um bairro inteiro que só consegue, sei lá, ter até 10 mega, porque o meu sistema técnico lá não suporta uma internet maior, fornecer uma internet maior do que essa velocidade. Ok, em algum momento, se for um bairro, se isso contemplar muitas pessoas, se você pensar que vai dar muito mais trabalho, vai custar muito mais resolver esse problema, instalar o sistema que precisa e ir empurrando com a barriga, vai ter um momento que a concorrência vai chegar lá oferecendo uma velocidade mais alta. E aí você pode perder clientes por não querer resolver aquele problema, por dar trabalho. Eu tenho que passar cabos. Vai demandar custo alto e tudo mais. Não resolve o problema, vai sentir a dor depois. Tá? Então, sempre é melhor. Se você está mapeando que tem muitos problemas, muitos clientes com problemas X, Y e Z, resolve aquele problema. Não fica empurrando com a barriga, não. Tá? Como empresa, resolva aquele problema. Outra coisa aqui, não ter organização e controle. E aí, eu vou falar nisso focado mais nas pequenas e médias empresas.
Porque a maioria das grandes empresas tem todos esses processos de atendimento ao cliente organizados. Como eu falei, tem setor para financeiro, tem setor para técnico, tem setor para retenção, tem uma área que vende, tem um pessoal já especializado em vender para quem já é cliente, tá? A maioria das empresas grandes vai ter tudo isso bem estruturado. Agora, em pequenas e médias empresas, costumam ter problemas de organização e controle, tá? O que é organização e controle? Instalar um CRM. Existem vários CRMs para pequenas empresas, mas tem muitas empresas que não têm, não sabem nem quem é o cliente, não sabe quando o cliente liga para reclamar de uma coisa, quando esse cara ligou a última vez, tá? Ou quando esse cara veio aqui a última vez. Não sabem nada, não monitoram nada, não organizam nada. E aí, quando o cliente precisa de uma atenção maior, não tem como fornecer, porque não sabe nada, né? Às vezes o cliente chega num lugar, sei lá, no atendimento presencial, nervoso, chateado, que já está tentando resolver um problema há um tempão. E aí o atendimento fica sem conseguir compreender por que ele está daquele jeito. Entendeu? Porque às vezes não sabe que o cara já tentou resolver de várias formas. Não tem nenhum sistema de CRM, não tem nenhuma organização. Eu não tenho como controlar isso, tá? Esse apenas é um exemplo que eu tô dando da falta de controle e organização. Mas isso se estende para várias áreas. A área financeira, por exemplo, a área que gera fatura para o cliente, né? Às vezes, hoje em dia, muita gente já recebe por e-mail, mas às vezes, qual dia que eu vou mandar esse e-mail? Já aconteceu na TIM, por exemplo, eu ia dar um exemplo de um envio de fatura, né? Para que chega na casa da pessoa. Mas hoje em dia, virtualmente falando, faz mais sentido. A TIM, que é a minha operadora de telefone, um mês não me mandou fatura. E aí eu queria pagar, mas eu tentava entrar no sistema deles, dizia que não tinha fatura lá. E eles também não tinham me mandado, porque eu recebo por e-mail. Como que eu vou pagar? Eu tava sem tempo de ficar entrando em contato na época, deixei rolar. Quando chegou quase 8 dias depois, o pessoal da cobrança me ligou. Você não pagou essa fatura aqui. Eu falei, eu quero pagar, só que vocês não me deixam. Entendeu? Falta de organização e controle. Eu poderia ter ficado chateada. Entendeu? Poxa, eu nunca atrasei nenhuma fatura e tô recebendo ligação de cobrança. Né? Falta de organização, de controle. Alguma coisa aconteceu e que eu não tive acesso à minha fatura para pagar. E aí eu tive que perder meu tempo para isso. Acabou que eles que me ligaram, mas se eu tivesse que ligar, eu estaria perdendo o meu tempo para isso. E já aconteceu comigo em outros sites e que eu larguei de mão. E eles deixaram de receber por organização e controle. Eu comprei no site da Renner, comprei uma roupa, a roupa chegou e eles não me cobraram na fatura. E eu observei, sei lá, 2 meses depois, peraí, isso aqui que eu comprei não tá cobrando aqui. Eu, como cliente, percebi. Liguei pro saque deles. Olha só, vocês não me cobraram aqui essa compra aqui, essa. Eram 2 compras, uma muito próxima à outra. Acho que uma foi num dia, uma foi no outro. Eu tinha esquecido de comprar um negócio. Vocês não estão me cobrando essa compra que foi no dia tal e no dia tal. Tá vendo aqui? Mas você recebeu? Recebi. É verdade, aqui tem a que você recebeu, mas você não tá sendo cobrado? Eu falei, não. Olha, então você tem que ligar lá pra fatura, pra esse setor aqui, que é da fatura, que eles vão lançar isso daí pra você. Isso já 1 hora no telefone. Depois eu liguei para o setor financeiro, lá da fatura. Porque eu tenho cartão Renner, né? Então eu liguei pra eles. Aí eu falei assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu liguei pro saque de vocês e eles falaram pra ligar pra vocês, porque pra vocês lançarem essa cobrança, eu quero pagar, que não sei o quê. Tá bom, senhora, só um momento. Me largou na linha 20 minutos pra voltar e dizer que eu tinha que ligar de novo pro saque, porque não era um problema deles. Eu falei, olha só, vem cá. Eu tô falando com vocês, eu tô querendo pagar. Vocês que têm que resolver esse problema. Eu já falei com o saque falou que era com vocês. Agora você tá me ligando pra lá, vocês vão ficar me jogando ping-pong? Eu tô mais de 1 hora pra resolver isso, uma coisa que é problema de vocês, eu só quero pagar. Ela falou, não, insistiu que tinha que ser assim. Eu falei, olha só, então você registra aí, vocês entrem em contato comigo, porque eu não vou mais perder tempo no telefone pra resolver um problema que é de vocês. Desliguei, eles até hoje não me cobraram. Eu penso assim, um dia se eu ligar de novo pra lá, eu falo, eu tenho tudo anotado, eu falo de novo pra eles me cobrarem.
Mas eu já liguei, eu já fiz a minha parte como cliente. Eu já liguei para um setor, perdi meia hora. Eu já liguei para outro setor, perdi mais meia hora. Perdi 1 hora e pouca numa coisa que eles tinham que resolver, entendeu? E eu não vou ligar de novo. E eles, se quiser, que me procurem. Tá? Não deixei de ser cliente, já fiz outras compras, já recebi, eles me cobraram normalmente. Mas essa questão ficou, e eu, como cliente, não me sinto obrigação nenhuma. Ah, mas você ficou sem pagar. Não me sinto obrigação nenhuma, porque a minha parte eu fiz. Se eles lançarem no mês que vem na fatura, eu pago. Agora, não pode eu perder o pouco tempo que eu tenho, tendo que trabalhar o dia inteiro, cuidar de casa, cuidar de criança, para ligar para eles para resolver isso. Isso é uma falta de organização e de controle. É um problema da empresa. E essa empresa deixou de receber. Por quê? Por falta de organização e controle e por uma falta de procedimento também. Porque eu liguei para 2 lugares, perdi mais de 1 hora e eles não quiseram me atender bem, não tinham procedimento para isso, não tiveram boa vontade em tentar resolver, em tentar buscar onde resolver um problema, ficaram me jogando de um lado para o outro e perderam por conta disso, né? Então, falta de organização e controle dá nisso. A empresa perde muito e poderia ter perdido até o cliente, né? Não simplificar processos. Já ligaram para uma empresa ou foram até algum lugar para serem atendidos ou entraram em algum chat e o processo era uma coisa longa, complicada, difícil. Eu passei por uma experiência essa semana e eu tenho mais uma experiência aqui fresquinha. Eu sei que às vezes é chato, eu fico toda hora contando alguma situação, mas vocês precisam ouvir para vocês compreenderem aquilo que eu estou querendo dizer sobre simplificar processos. Eu acho que eu já falei isso numa outra aula, acho que eu até mostrei um tweet de um processo de pós-venda complicado, acho que foi. Eu lembro aqui por alto, minha memória é boa, hein? Eu lembro aqui por alto, não tem isso. Um problema aqui, ó, de falta de simplificar processos. Essa semana eu tenho um cliente de infoproduto, que são produtos que são lançados só virtualmente, né? Cursos, essas coisas, assim como vocês estão fazendo aqui esse curso agora. Eu tenho um cliente que faz cursos, mas eu trabalho na parte de divulgação desses cursos que eles fazem. E aí eu tive um problema na página, no site, que eu precisava divulgar esse curso. E aí eu fui ligar para o site, para a parte técnica do site, para que eles me orientassem num problema lá de DNS, tá? E o que acontece? O processo deles era eu ficar escrevendo o que eu queria, num chat lá, que é atendimento eletrônico, pelo que eu entendi, ficou entrando várias perguntas, eu fui respondendo. E aí, como não resolveu, 3 minutos dele, e agora você então vai receber uma ligação. 3 minutos depois, eu recebi uma ligação, só que o atendente não era brasileiro. Ele só sabia falar português. E aí, foi complicado, porque ele não estava entendendo o que ele queria dizer, e o português também dele era complicado. Para eu conseguir compreender o que ele estava falando era difícil. Ele usava palavras que não tinham nada a ver com as que a gente usaria, porque o idioma tem isso, né? A forma como a gente fala, a língua é diferente, né? A linguagem, né? A forma como a gente se expressa, como a gente fala, nem sempre vai seguir as normas da gramática lá e as palavras dentro do vocabulário. Muda muito. Lembra que eu falei de regionalismo, né? Você imagina isso, a gente colocando para um país, né? O português de Portugal é diferente do português do Brasil, mas ambos são língua portuguesa. E o de Moçambique também vai ser diferente. Então, eu fui conversar com uma pessoa que fala português, mas de outro país, por telefone, falando de uma coisa que eu não entendia, porque eu queria que ele me explicasse como eu resolvia um problema, só que eu não sabia como explicar para ele também tudo. Eu falei para ele o que eu queria e com base no que eu queria, ele teria que avaliar as possibilidades e me passar. Só que ele não conseguia compreender o que eu queria por essa barreira do português, tá? Eu nem vou falar disso, eu posso até continuar falando disso num outro exemplo que a gente vai ter aqui. Mas é um processo muito complicado, então peraí. Então eu vou fazer a pessoa ficar lá num chat, que vai ser um atendimento eletrônico, e aí eu vou fazer ela escrever, anexar telas, print de telas, para em 3 minutos depois a pessoa nem
teve tempo, o atendente nem teve tempo de analisar o que eu escrevi, as telas que eu mandei, ele já querer rápido resolver o meu problema, só que ele não conseguia me compreender, é falta de simplificar processos, tá? Processos que visam o bom atendimento do cliente, né? Então, eles ali poderiam já ter um chat com a pessoa, né? Ou já pedir para eu enviar que num prazo, sei lá, de 2 horas, um outro atendente entraria em contato comigo por telefone, para entender melhor. Essa história rendeu, gente. Eu posso até contar mais depois. Mas era um processo muito complicado. E cliente não quer isso. Acabei de falar do caso da Renner. Então eu ligo para um lugar, aí eu tenho que ligar para o outro. Que setor é esse de saque que não pode me transferir para uma parte financeira? Ah, mas são empresas diferentes, é a empresa do cartão. Mas, cara, então tem que conversar. Entendeu? Se uma empresa de cartão presta serviço para a Renner, eles tinham que conversar para eu dali já ir, eu atendente explicar, e aí juntos eles chegarem à conclusão, ó, quem vai atender ela? Eu ou você? Como que a gente pode resolver isso? Tá? É simplificar ao máximo. Clientes gostam de coisas simples, coisas rápidas de serem resolvidas, tá? Então simplificar processos é o caminho para um bom atendimento, para uma boa resolução de problemas, tá? E até para a economia da empresa também, se a gente for observar, né? Porque quanto mais longo o processo, mais custo você tem. Não monitorar constantemente os atendimentos. A gente vai falar de monitoria de qualidade, que é processos para avaliação de atendimentos, numa outra aula. Mas a partir do monitoramento das necessidades do cliente, tá? É que a gente consegue encontrar soluções. Eu venho repetindo isso aula após aula. Se vocês pegarem esse conceito, já valeu aí 80% do módulo, tá? A empresa precisa utilizar de um sistema que ela consiga monitorar esses atendimentos, tá? E aí pode ser por CRM, aí pode ser um monitoramento mesmo de gravação de atendimento e ter um setor específico que vai ouvir essas gravações para entender um pouco do que os clientes estão passando, tá? Porque é a partir do monitoramento que se cria novos processos, que se simplificam os processos, que se entende as necessidades, tá? Que se avalia se aquele procedimento que a empresa tem tá dando certo ou não, ou precisa ser reavaliado. Tudo isso vem a partir do monitoramento. E como a gente monitora, tá? Dessas formas que eu falei, mas tendo algo que eu consiga, a partir do meu setor de atendimento, da minha linha de frente, seja presencial, por chat, eu consiga puxar essas informações, tá? Pode ser por ouvir, pode ser por ocorrência, palavra-chave, vão ter diversas formas de fazer isso, mas é importante que a empresa pense que eu preciso observar, olhar para o meu setor de atendimento como um lugar onde eu vou encontrar o caminho para o sucesso da jornada do cliente, para a resolução de problemas, para continuar, para ideias até também para novas campanhas, para encontrar quem é o meu público, né, com quem eu posso falar nessas novas campanhas, né? Talvez uma empresa inteira pode ser reestruturada a partir do atendimento ao cliente, entendendo aquilo que o cliente dela, o cliente que tá lá com ela, quer e o que ele precisa. O que ele quer e o que ele precisa, um monte de gente que também não é cliente dessa empresa também quer e também precisa, tá? E aí pode ser feito todo um trabalho para ter mais clientes. Então, o atendimento, ele vai te dar material para muita coisa. Falta de padronização no atendimento. A gente vai falar de script numa outra aula também, mas a padronização do atendimento ela é muito importante. A resposta que é para um tem que ser a resposta que é para outro, quando for o mesmo problema também, tá? E a gente está falando de formas de atender o cliente, tá? Tudo isso precisa ser padronizado, tem que ter a cara da empresa, tá? Tem que estar de acordo com os valores da empresa, tá? Aí voltamos numa aula aí, acho que foi até de outro módulo, missão, visão, valores, né? Tem que estar voltado para a missão da empresa, para a visão que a empresa tem, tá? O atendimento, ele é o local onde as empresas percebem a essência da empresa, tá? Porque o atendimento é o tete a tete com o cliente. O atendimento é onde a gente vai ouvir o cliente, a gente vai ter soluções para ele. Então, quanto mais padronizado isso for, melhor,
tá? Porque se você cria um padrão, você está criando um padrão olhando para sua missão, para sua visão, para os seus valores, para como você quer que o cliente se sinta, para como você vai resolver problema X, Y e Z de forma mais rápida, tá? E dá pano pra manga esse assunto, tá? Mas padronização é um caminho muito importante. Não responder às reclamações o mais rápido possível. Pode entrar dentro da padronização, de você ter ali um padrão de atendimento que o cliente vai ser respondido dentro de 3 horas, dentro de 3 dias, dentro de 5 minutos, tá? E aí, essa parte aí já entra dentro disso, mas entra também no olhar que a gente tem sobre isso. Tá? Qual a importância que eu vou dar para um cliente que reclama, que está reclamando, que está com problemas? A gente precisa ter prazo para isso, precisa olhar para isso com carinho. Tá? Cliente que reclama não fica. Tá? Antes de resolver outras coisas, eu vou olhar e resolver as reclamações dos clientes que eu tenho, para resolver e continuar tendo essa receita. E não resolver as reclamações é não resolver o problema do cliente. Né? Cliente tem problema, vai para o atendimento, precisa ser resolvido. Se todo mundo tivesse essa visão, eu não teria aquele problema lá com a Renner, tá? Porque as pessoas não pensam em como resolver o problema do cliente. Muitas vezes as empresas elas têm atendentes, e ela tem não só atendentes, que eu não vou colocar a culpa nas pessoas que estão ali na linha de frente, mas ela não tem processos que contribuam para a resolução do problema do cliente. Por isso que mapear é muito importante. Esse problema que eu tive na Renner, eu já tive outra vez na Marisa. E eu liguei para atendimento deles. Eu gosto muito de loja de departamento, gente, que a gente entra no site, lá tem sapato, lá tem roupa, lá tem óculos de sol, você compra tudo, chega na sua casa. Eu gosto muito disso. E aí eu já tive esse problema na Marisa um tempo atrás, que as compras que a gente estava fazendo, eles não estavam lançando. Eu liguei, avisei, e eles, então nós vamos lançar a partir desse mês assim, 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 ok? Ok. Entramos num acordo de como poderia ser pago aquilo e foi feito, tá? Meu problema foi resolvido, mas a partir de um monitoramento que eles já tinham feito, porque eu não fui a primeira pessoa a ligar e reclamar. Então eles falaram, sim, a gente está com esse problema, tá? Que as faturas não estão sendo lançadas no cartão. As faturas não, alguns tipos de compra não estão sendo lançados no cartão. Lembrei disso aqui agora, no meio da aula, que eu já tinha tido esse problema antes. Tinha até esquecido isso. Mas, quando eu liguei para falar, eles já tinham monitorado de outros clientes. E aí, eles já tinham criado um processo, um procedimento para aquele tipo de problema. Eles criavam a ocorrência e um outro setor lançava os débitos. Então, eles resolveram o meu problema e essa resolução veio a partir de um monitoramento de outros casos que eles viram que estava acontecendo. E a partir daquele momento que você monitorou e criou um procedimento para aquilo, o saque atende tranquilamente, porque ele já vai ter um processo, né? Ele já vai ter um procedimento. Então, cabe boa vontade de todos os lados aí, do atendente, da empresa que monitora, para encontrar a solução, para conseguir detectar o que está acontecendo, se tem um grupo de clientes tendo o mesmo problema, para o qual eu não tenho solução, e criar essa solução. Também dá pano para manga. Não medir resultados e satisfação. Lembra que a gente falou de mensurar? Se a gente tem que mensurar também, mensurar os problemas, as situações, para a gente ver o que está acontecendo e criar processos e criar soluções, a gente também tem que medir os resultados e a satisfação do cliente também. Resultados de novos processos, novos procedimentos, resultados de satisfação. Já trabalhei numa empresa que rodava pesquisa de satisfação com o cliente anualmente, tá? Então, o cliente recebia lá uma ligação, eles perguntavam se poderia responder uma pesquisa. E aí, eu respondo muitas pesquisas, hoje em dia chegam muitas por e-mail, né? Antigamente tinha mais essa coisa da ligação, mas a ligação é boa também porque a gente pega o clima, né? Se o cliente está muito chateado por causa daquilo, se o cliente tá ok, está feliz de fato, super satisfeito, ou se ele está satisfeito, ou se para ele tanto faz. Por telefone o atendente consegue ter essa visão melhor, né? Essa visão não, porque ele não tá vendo, né? Mas vocês entenderam, né? Ele consegue ter essa percepção melhor através da forma que o cliente fala, da linguagem que ele utiliza e tudo mais. E aí saía a pesquisa de satisfação. E aí a gente tem 20% de clientes insatisfeitos. Por que esse pessoal está insatisfeito?
Vamos entender, tá? Tantos por cento por causa disso, tantos por cento por causa daquilo, tantos por cento por causa daquilo outro. O que que eu posso fazer para que esse cliente fique satisfeito? É daí que saem as ações de melhoria. Não acompanhar o ciclo de vida do cliente. Como que é o ciclo de vida do cliente dentro de uma empresa? Fica até difícil eu dar um exemplo aqui, porque cada empresa tem um tipo de produto, tem um tipo de serviço. Tem empresas que têm um ciclo de vida para determinado produto, porque aí depois ele vai comprar um outro, tá? Para um determinado serviço, porque depois ele vai adquirir um serviço melhor, tá? Mas é importante que a empresa delimite, tá? Que a empresa coloque essa trajetória no papel para que consiga entender e ver quais processos, quais experiências novas ela vai trazer para que o cliente siga naquilo que ela planejou, tá? Então tá, esse cliente vai comprar e toda vez que ele ligar ele vai ser atendido dessa forma, eu vou monitorar e de tempos em tempos eu vou fazer esse contato e aí quando chegar aqui, quando eu tiver 2 anos com o serviço, eu acho que ele já vai estar pronto para eu oferecer um serviço melhor. A empresa precisa ter um ciclo de vida. Cada empresa vai ter a sua. Vai ter empresas que vão ter início, meio e fim, tá? E até chegar esse momento aqui que ele vai cancelar por causa disso, tá? Mas aqui ele pode querer cancelar por causa disso, mas aí eu vou ter esse setor que vai atuar dessa forma, tá bom? Entender, cada empresa vai ter a sua, mas é entender, tá? Por quais motivos o cliente vai entrar, por quais motivos o cliente vai se manter, se vai ter algum momento propício para ele mudar para um outro serviço, ou para ele comprar um outro produto, para eu oferecer um outro produto, e por quais motivos ele pode deixar de ser meu cliente. A gente já falou de prazos, né? Aqui tá não atender volumes de solicitações e os prazos acordados. A gente já falou de reclamações, né? Uns 3 itens atrás. Mas aqui a gente fala de solicitações. Tudo que o cliente pedir. Porque às vezes uma falta de atender um prazo, né? Como que eu posso falar aqui? Um prazo não atendido, um prazo acordado não atendido pode gerar uma insatisfação. Tá? Sei lá, você comprou uma linha telefônica ou você comprou um serviço de TV para sua casa e aí falaram que em 3 dias eles iam instalar, 5 dias e ninguém foi. A pessoa nem tem e já tá chateada com você, porque você ficou em casa, porque ela ficou em casa 3 dias e aí sua empresa não foi lá instalar. Por aí, sabe? Ou então, a gente vai instalar em 24 horas, o técnico vai ficar 5 horas na sua casa, o técnico fica 10. Complicado, sabe? Então a empresa já está começando a pecar por não atender uma solicitação do cliente, um prazo acordado com o cliente. O cliente quer mudar de plano, está precisando de internet no celular, saiu de um plano de 5 GB, foi para 10 GB. Tá? Vai entrar amanhã, não entrou e a pessoa está lá precisando. Você entende que de uma necessidade e de uma coisa boa que iria acontecer, você está gerando um problema? Ia ser uma receita a mais e dessa receita tá vindo um problema que pode gerar uma insatisfação que o cliente pode sair da empresa, deixar de ser cliente desta empresa. Olha só como é complicado quando a gente não atende solicitações e não atende prazos, tá? Isso pode gerar um problema muito grande para a empresa. Não segregar o atendimento. Eu falei de empresas grandes e de empresas pequenas, mas quanto mais procedimentos você tiver para um atendimento que seja financeiro, para um atendimento que seja técnico, para um atendimento que seja de qualidade, para um atendimento que seja de ouvidoria, quanto mais melhor, tá? Mesmo que às vezes não tenha um setor que você vai transferir, mas você tenha mapeado os procedimentos para cada tipo de atendimento, tá? Então a empresa ela peca quando ela não faz essa segregação, ok? E não identificar a fonte dos problemas de maior recorrência e os tipos de cliente. Já falei bastante aqui, vamos reforçar. Monitorar para puxar os possíveis problemas dos clientes e para alguns vão ser resolvidos antes, porque não vai dar tempo deles reclamarem. Os que estão reclamando vão ter seus problemas solucionados e vai virar um procedimento para quem vier a reclamar já ter um procedimento rápido de resolução de problema.
tá? Quando são problemas de maiores recorrências, ok? De maior recorrência, tá? E não identificar os tipos de clientes que você tem. A gente fala do público-alvo, que é para quem vai entrar na empresa, para quem eu quero alcançar. A gente fala do público que a gente tem dentro da empresa e dos tipos de cliente. A gente tem, por exemplo, pode ser o tipo de cliente que é solteiro, o tipo de cliente que é casado e tem família, tá? Então, precisam ser identificadas essas diferenças entre clientes, entre problemas e tudo mais, para que haja o devido... o serviço pode ser oferecido, o serviço ou o produto possa ser oferecido, tá? De acordo com aquele tipo de cliente, de acordo, e a resolução ser resolvida, ser oferecida de acordo com aquele tipo de problema, ok? Então, isso acontece através de monitoria, através de identificação. E a empresa que não identifica não está gerando um bom atendimento. É isso, gente. Falamos bastante sobre qualidade, falamos um pouquinho sobre ouvidoria, falamos sobre empresas que não atendem bem o cliente, alguns motivos que podem ser, quais são os motivos que podem levar a um mau atendimento, a uma trajetória de insucesso, né? Porque a gente pode até dizer assim, quando a gente não se preocupa com tudo que o atendimento ao cliente deve oferecer ao cliente, pode oferecer ao cliente, e com essa experiência que ele vai ter com a sua empresa, isso pode gerar grandes problemas e ele pode deixar de ser cliente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei, na próxima aula a gente vai começar a falar de canais de atendimento. Vão ser menos aulas, né? Porque vai ter aula que eu vou falar até de mais de um tipo de canal, tá? Porque tudo que a gente tinha que falar sobre atendimento a gente praticamente já falou, mas a gente precisa entender os canais também, que é por onde esses atendimentos ocorrem e quais são as particularidades deles, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.